com júbilo ao Senhor. Todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom demais. E até a sua bondade e a sua fidelidade, geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, yeah. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, mais uma vez. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Yeah, yeah. Digam do Senhor como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos mortos. Calem-se diante dele a terra, todos eles em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem nenhum, não dá, não dá, sem nenhum, não dá, oh, não dá. Os que confiam no Senhor, de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. De Jerusalém, sim ao Senhor, levado do seu povo, autoridade e poder. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, não vai, e não dá, Senhor, oh. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Santo é o nome do Senhor.
céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Dizendo se abalam, diga. Dizendo se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, yeah, yeah. Pra dizer que tu és o rei, yeah. Teu reino é sempre eterno, nada em misericórdia, justiça igual, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, yeah. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. E os anjos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. E se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre
pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, sem mais viver. E se eu passar pelo fogo, e não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, sem mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, yeah. Oh! Enche esse lugar, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória e eu entrarei, longe do santo dos santos, sem mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória e eu entrarei, longe do santo, sem mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Deus de Israel. Quem tem o eu no céu, além de ti. Tô em lá não. Você também não. Eu no céu, além de ti. Que não há na terra quem eu queira mais que a ti. Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma oportunidade, estamos aqui na casa do Senhor. E mais uma oportunidade da gente também ofertar na casa de Deus, sabendo que a oferta traz bênção para a nossa vida, amém? Nossa vida espiritual, nossa vida profissional, sentimental, aleluia. Os princípios está atrelado à oferta. É Deus abrir as portas dos céus e abençoar a nossa vida, amém? Se você crer, faça isso agora, pela fé, confiando em Deus Todo-Poderoso, amém? Em nome de Jesus. Quem tenho eu no céu, além de ti. Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Deus abençoe os irmãos que ofertaram voluntariamente nessa noite, amém? Vamos para o que nos interessa, né? Agora também. Livro de Mateus. Amém. Aleluia. Alguém duvida que Jesus está voltando? Não, né? Não? Eu não duvido não, amém? Muito bem, nós estamos estudando o livro de Mateus porque é um livro bastante significativo para a gente, embora os outros também sejam, mas aqui tem uma mensagem específica para nós, porque Mateus está provando que Jesus Cristo é o Yeshua, o Messias, prometido pelos profetas, amém? Trouxe aqui um livro para me ajudar, que eu gostaria de ler aqui algumas coisas interessantes desse momento atual que a gente está vivendo, né, irmãos? Um momento de muita incerteza. Quem já sonhou com a volta de Cristo? Eu também sonhei quando eu era novo convertido. Jesus voltando, né? Na verdade, há muitas coisas que a gente tem na nossa mente. No nosso mundo ocidente aqui, a gente aprendeu de forma errada através do catolicismo romano, né? Acho que todo mundo aqui passou pelo catolicismo e ficaram algumas coisas enraizadas na nossa mente, e isso é até difícil às vezes da gente tirar, né? Muito difícil, ficam muitas coisas, né? Aquela história quando a gente morre vai para o céu, né? É uma coisa bem católica, né? Bem católica mesmo, né? Então até que eles criaram até a missa de sétimo dia, né? E todo mundo que morre é bom, né? Todo mundo que morre é bom. O cara matou um bocado de gente, estuprou um bocado de gente, morreu. Não, o cara era bom, tal. Tudo bem. Fico pensando assim, por que na igreja primitiva, quando eu falo igreja primitiva, eu falo igreja do século I, igreja dos apóstolos. Eu acho que a nossa fé tem que ser ali. Daquilo que os apóstolos falaram e daquilo que eles viveram. Tá? Porque depois dos apóstolos surgiram os pais. Quando você lê livros e estudar sobre os pais da igreja, você lê, os pais da igreja não são os apóstolos, tá bom? Quem fez toda a sistematização da teologia foram os pais da igreja, não foram os apóstolos. Você sabe que uma coisa é eu estar contando como eu vi, outra coisa é alguém estar contando como ela vê. Aí surge
Muita coisa, né? Muita coisa que não era apoiada pelos apóstolos. Aí uma coisa que talvez intrigue vocês a mim, por que que Deus permitiu, logo no início da igreja primitiva, Ananias e Safira em Atos 5 morrerem, né? Sabe essa história, não conhece? Por que ele morreu e hoje não morre mais? Hoje não morre mais. As pessoas mentem à vontade, fazem o que não querem e não morrem assim como morreu Ananias e Safira ali na presença do apóstolo Pedro. Simples responder. Não tem muito mistério para responder isso não. Porque a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, lembre-se, toda vez que eu falar igreja primitiva, eu falo igreja dos apóstolos, não dos pais da igreja, tá bom? Os pais da igreja, século II, Irineu, Eusébio, por aí vai. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ela não se preocupava em criar uma sistematização teológica, teologia sistemática. Ela não tinha preocupação com isso. A igreja primitiva, ela tinha uma preocupação muito simples. Andar no temor do Senhor e ter uma vida santa. Por isso que Ananias e Safira morreram, eles não tiveram uma vida santa diante de Deus. Isso serve de alerta para nós. Amém? Serve de alerta para nós, igreja. Como é que nós estamos vivendo? Será que a gente vive uma vida santa ou uma vida de mentira? Eu fico muito triste. Eu sigo alguns irmãos me seguem nas redes sociais. Eu fico muito triste quando eu vejo irmãs, principalmente irmãs da nossa igreja, de outras igrejas, tal, de outros ministérios, publicamente expondo o seu corpo. Isso é muito feio, muito triste, ridículo, tá? Isso é sinal que a pessoa não tem temor a Deus, não vive uma vida de santidade. Vida de santidade é respeito ao corpo que Deus te deu. Porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Isso eu estou falando para servir de encorajar a gente a buscar a santidade, buscar o padrão perfeito de Deus. Mateus 5:48, né? Que é a vontade de Deus, que a gente tenha uma vida perfeita diante dele. Amém? Não é difícil quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Nós paramos. Eu vou fazer algumas pausas e vou acrescentar algumas coisas que eu estou lendo, né, nesse livro aqui. Se vocês quiserem ler, posso até emprestar, mas uma semana de prazo. Ó. A história do cristianismo, né? Se eu tiver coragem de ler, posso até emprestar você, mas com o seu CPF, seu RG na minha mão, tá? Vocês gostam de ler? Será? Se a gente não ler, se a gente não tiver uma cultura de leitura, a gente vai ficar muito pobre. Tá? Muito pobre. A gente precisa ler. Tá? Ler. Quem leu hoje? Muito ou pouco? Vamos ler. Deus está nos dando uma oportunidade de ler agora, né, nessa pandemia. Eu queria ver alguma coisa aqui no capítulo 46 dessa história do cristianismo, sobre o cristianismo no Ocidente, que é o mundo que a gente vive, tá? Ocidente. Tem umas coisas aqui bem severas que o autor fala. Vamos aqui continuar Mateus, a gente vai vendo aqui com o tempo alguma coisa aqui. Nós paramos, a gente não vai fazer esse estudo como a gente fez no livro de João, versículo por versículo, tá bom? Não vai fazer isso porque vai demandar muito tempo, nós vamos ver por assuntos. Ok? Então a gente viu na última quinta-feira, Mateus, acho que 1:23, não foi? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A gente parou aqui, a gente leu, discutiu sobre esse versículo, vocês estão lembrados? Amém? E a gente vai dar continuidade. Tem alguém com sono aí? Não, né? Tudo bem. Queridos, muita gente tem falado sobre a posição de Maria, né? Da virgindade de Maria, a pureza de Maria, né? Muita gente tem falado ao longo dos anos se realmente Maria era virgem ou não. O que é que vocês acham? Porque a palavra, ela significa donzela, né? A palavra virgem. A própria Igreja Católica afirma que Maria continuou sendo virgem, mesmo depois que teve Jesus, né? Ela nega. A Igreja Romana, acho que foi o Papa Pio XII, se eu não me engano.
Esse livro aqui fala. Disse que Maria, ela foi assunta aos céus. Né? Sabiam disso, não? A igreja romana prega que Maria ressuscitou, Jesus Cristo veio buscá-la e levou ela para os céus. A pergunta que eu faço para vocês: gente, tem alguém no céu hoje? Sim, Deus, os anjos, né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus. Mas tem algum humano no céu? Alguém que morreu está no céu? Não, não está. Não tem ninguém no céu. Nem Maria. Amém? Nem Maria está no céu. Amém? Onde é que esse povo todo está? Esse povo que morreu em Cristo. Quem falou dormindo? Eu quem? Você tem fundamento para falar? Bem, eu vou dar meu ponto de vista. Não vou dizer que você está errada, não. Mas eu vou dar um ponto de vista. As pessoas que morrem em Cristo, os heróis da fé, as pessoas do Velho Testamento, tal, que morreram em Cristo. Aí Mateus 17 eu vou falar de Mateus 17 bem especificamente quando chegar lá. Tem a transfiguração, onde Deus trouxe a vida. Dois homens de Deus, Moisés e Elias. Não significa dizer que Moisés e Elias estavam no céu com Deus. Deus trouxe porque Deus é Deus. E Deus mostrou o futuro, como seria o futuro. Tá? Quem prega a dormência da alma são os adventistas. Tá? Eles pregam sobre isso. Sobre a pessoa morrer e ficar dormindo, porque os textos falam, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, acho que é o 17 especificamente, aqueles que dormem. E Paulo também fala em 1 Coríntios 15, acerca da ressurreição dos que dormem. Amém? Mas se a gente for lá para Lucas 16, ele não fala que as pessoas quando morrem dormem. Elas estão no seu estado, ela está no estado intermediário. Cadê o Josué? Não está aqui não? José, ele vivia me perguntando sobre isso, né? Até que eu mandei um texto para ele dissipou todas as dúvidas com relação a isso. Porque tem um texto bastante complicado lá em Efésios 4, a partir do versículo, acho que é o versículo 10, se eu não me engano, que Paulo fala que levou cativo o cativeiro. Aí vem uma salada de coisas que os teólogos falam sobre isso. Tem gente que até afirma que Jesus Cristo desceu lá no inferno, né? Tomou as chaves do diabo. Tem alguém no inferno quando morre hoje? Assim como não tem ninguém no céu, também não tem ninguém no... Mateus 25 fala sobre isso. Dizem até que Cristo pregou no inferno e tal, isso. Queridos, lembram aquele texto famoso lá em Efésios 3, 2, 20? Quem lembra? Que eu morro de citar aqui na escola dominical, edificado sobre fundamento dos apóstolos. Quando estou falando fundamento dos apóstolos, estou falando de igreja século, não estou falando de pais da igreja, porque os pais da igreja começaram a inventar coisa. Os pais da igreja disseram que Jesus Cristo não era Deus. Os pais da igreja disseram que o Espírito Santo não era Deus. Aí você vai, começou aí, século 2, toda a loucura que nós temos hoje no século 21. Tá? Então, a pessoa morre, vai para onde? A pessoa que morre em Cristo, ela vai para o seio de Abraão, que no grego é Hades ou é Hades, né? A pronúncia, eu não sei. Hades, H-A-D-E-S, Hades. O versículo. Sim. Esse dormir aí, sentido de morrer, não é sentido de estar dormindo, não. É como se fosse um eufemismo, tá? Há judeus messiânicos, tá? Há judeus messiânicos que dizem que as pessoas dormem. Eles concordam com os adventistas. Mas não. Eu acho que não. Segundo Lucas 16, é bem claro. As pessoas elas não perdem a sua capacidade intelectual, elas não entram nesse estado de dormência, elas vão para o estado intermediário, né? Que há uma separação entre o seio de Abraão e o lago, né? Ainda não é o lago de fogo, mas um lugar de tormento, que é para onde o rico foi. Não é porque ele era rico que ele foi, não. É porque ele não quis nada com Deus, tá? Porque tem rico que quer alguma coisa com Deus, tá bom? Então, as pessoas estão aí separadas. Ou seja, quem está em um lado, no seio de Abraão, não pode ir para o outro lado, e vice-versa. Amém?
Então essa é a posição, acho que é a posição mais coerente e mais correta. Exatamente. Lucas. Tá certo? Você pode ver, significa um lugar intermediário. Porque lá em Mateus 25, o que é que Jesus Cristo diz? Vinde aos que tiverem à direita, vinde benditos do meu Pai, preparai-vos para o reino que está preparado desde a fundação dos tempos. E que os que estiverem à esquerda, vai dizer, apartai-vos de malditos para onde? Para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo, ou seja, não é para o homem. O homem vai porque o homem gosta de pecar, é pecador, vai para lá porque quer. Escolha dele. Entenderam? Amém? Dúvidas? Aproveitem. O Enoque não está no céu. Não tem ninguém no céu. Lucas 16. É a parábola do rico e do Lázaro. Tá? Quem é obreiro da igreja, eu já mandei um texto para vocês, lembram ou não? Sobre isso. Quem é obreiro, eu já mandei um texto para vocês sobre isso. Quando o que é que acontece quando as pessoas morrem. Então, digamos assim, a preocupação entre aspas da igreja dos apóstolos era uma vida santa. Lucas 16. Preocupados com a parábola do rico e do teologia sistemática. Aí vocês leem lá, século II, século III, concílio de Nicéia, né, que a gente decorou aquele lá, que no catecismo, lembra? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso não é bíblico, né? Quem criou isso foram os homens, os pais da igreja no concílio de Nicéia. 300 e alguma coisa aí. Amém? Vamos para frente? Diga, meu bem. Que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz. Só isso. A Bíblia garante. A Bíblia garante isso. Por que não está ligado isso aqui, hein? Calor desse. Vamos lá. Então vamos continuar, tá bom? Então, na eternidade, a Nova Jerusalém. Quando eu era novo convertido, eu vi um pastor, não vou citar aqui o nome dele, falando sobre a Nova Jerusalém, porque lá em Apocalipse fala, né? Que a Nova Jerusalém vai descer, não fala? Do céu, né? Quando entrar o estado eterno. E eu vi um pastor falando há muito tempo atrás, isso na década de 80, lá para 85, 86, eu acho, dizendo que ele dizia que essa Nova Jerusalém era a igreja. Eu acho que ele dizia isso, que era a igreja que estava descendo, né? Há muita controvérsia também com relação à Nova Jerusalém. Aliás, há muita controvérsia sobre quase todas as doutrinas da Bíblia. Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Tá? A gente tem que ter um equilíbrio. Amém? Então aqui, na eternidade, a Nova Jerusalém não terá um templo, pois o próprio Deus estará presente. Né? O próprio Senhor habitará no templo, né, milenial, né? Aí tem também, como a gente já tem estudado aqui, sobre o amilenarismo, né, que eles negam, diz que a igreja está vivendo hoje Israel, que a igreja é Israel hoje, não é, né? Sabe que a igreja não é Israel. Eles também falam que não vai ter um milênio literal, né? Há pessoas que concordam, há pessoas que discordam, né? Vamos ler Ezequiel e comparar com Mateus 1:23, tá? Esse Mateus 1:23, onde diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu estava falando de Maria, entrei nesse seara aí que vocês perguntaram. Eu nem terminei de falar Maria. Vocês sabem, antes de ler Ezequiel 43, de 1 e 9, antes de ler, sabe como é que era o casamento na época de Cristo? Quem sabe? Quem já leu, tem alguma noção como é que era? Vê se você sabe mesmo. Você ouviu falando lá fora, não foi? Eu ouvi sim. Já falei como era o casamento? Com detalhes? Sim. Mas eu não falei tudo, tem mais outros detalhes, diz.
A festa. Mas você está faltando para uma parte mais importante. É assim, eu vou lhe falar para vocês. Vou falar para vocês a parte mais importante, como era a cultura judaica na época de Maria e Jesus. Como é que se dava o casamento. A gente até entende o que é arrebatamento com relação ao casamento. A mulher era prometida ao marido, eles faziam votos, né? Você lembra daquele versículo que diz, não tentará o Senhor teu Deus? Quem lembra disso? Tentar o Senhor teu Deus é você fazer um voto e não cumprir, tá, gente? Não faça essa besteira de fazer um voto. Eu vou dar todo mês 500 pau de oferta na igreja. Não fala essa besteira, tá? Eu vou fazer um voto de dar todo mês. Não faça isso. Se você falhar, você tentou Deus, tá? Então, não crie um voto, uma expectativa e não cumpra. Amém? Deus não se agrada disso. Tá? E vocês já ouviram falar na blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo? Já falei também, já. Então, assim, o noivo, ele tinha até 2 anos para construir a sua vida material. Certo? Ele já era ali, compromissado com a noiva. Então, o que ele fazia? Ele saía e ia atrás de recursos financeiros, tá? Para construir seu casamento, sustentar a noiva. Portanto, deixará seu pai e sua mãe, iniciar a sua esposa, e os dois serão a sua carne. Então quem casa quer casa, né? Tem que cuidar, tem que trabalhar. Amém? O trabalhador é digno do seu salário, né? Depois o noivo voltava para se casar com a noiva, depois que nesse espaço de 2 anos. Podia ser menos, podia ser 1 ano e meio, um ano e um mês. Nesse espaço de 2 anos ele retornava para começar as festas, né? E quando o noivo retornava, a vizinhança via o noivo voltando e ia contar para a noiva. Olha, o noivo está voltando. Que alegria, né, gente? Lembra lá da parábola das 10 virgens? É mais ou menos assim. O noivo está vindo, tal. Aí eles se alegravam, né? Certo? A noiva se alegrava, né? Aleluia, amém? Então o que a noiva fazia? Ela ia ao encontro do noivo. O noivo vinha, se encontravam no meio do caminho e o noivo voltava com ela e a comitiva toda, amigos, né? Familiares, ao local lá onde ele morava e ali contraíam aqui as núpcias. Amém? Aleluia. Então, tinha também, sim. Tinha também. Bom, vamos fazer uma comparação desse texto em Mateus 1:23, de Deus, Emanuel, Deus conosco, com Ezequiel 43, verso 1 ao verso 9. 1 a 9. Ezequiel capítulo 43, verso 1 a 9. Vamos fazer aqui um link, né? Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel, ou seja, Shekinah, né, no hebraico, vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, né? Isso combina lá com o Apocalipse também. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que eu tive era como o da visão de que eu tivera quando vim destruir, quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que eu tive junto ao rio Quebas, lá na Babilônia, quando ele foi deportado. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me, filho do homem, a mesma expressão que usa-se lá também em Apocalipse, a mesma expressão que Daniel também usa, né? E a mesma expressão que Lucas também usa, mostrando a humanidade de Cristo. Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos.
pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso eu os consumi da minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, habitarei no meio deles, e habitarei no meio deles para sempre. Deus conosco. Emanuel. Amém? Deus conosco. Glória a Deus. O que aconteceu com a igreja do século 21, hein, pessoal? Então, Mateus 1,23, ele prenuncia o reino vindouro. Neste meio tempo, o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, possui atualmente 3 templos. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vamos ler 1 Coríntios 6, vocês marquem aí, né? 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? O corpo humano. Aí vem 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vê se vocês percebem a diferença deste versículo 6,16 com o versículo que nós lemos anteriormente, o 6,19. Vê se vocês percebem alguma diferença aí. Quero ver se vocês percebem alguma diferença. Perceberam alguma diferença? Em 1 Coríntios 6,19 com 1 Coríntios 3,16. Alguém percebeu alguma diferença? Como? Certo, mas tem mais outra diferença aí que você percebeu, além dessa? O que mais? Perceberam alguma diferença? Só se você ler todo o contexto você entende. No 6, vamos lá, vocês estão pensando aí, mas eu vou logo adiantar a resposta. No 6,19, é especificamente nós, humanos, cada um, individualmente. 6,19 está falando sobre isso pelo contexto. No 3,16 é a igreja, o corpo, tá? É o corpo. Amém? A diferença é essa. Bom, queridos? Agora veja outra diferença. Efésios 2, 21. Efésios 2, 21. Vê se vocês percebem a diferença em Efésios 2, 21 e 22 com 1 Coríntios 3, 16. Efésios 2, 21 e 22 diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Perceberam alguma coisa? Recapitulando. 1 Coríntios 6, 19, nós, individualmente, cada ser humano que entrega a vida a Cristo, tá? Emanuel, Deus conosco, passa a ser templo do Espírito Santo. Tá bom? Aí vem 1 Coríntios 3,16, está falando da igreja local, Gênesis, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Luterano, etc. E Efésios 2, 21 e 22, todas as igrejas. Todas as igrejas. A diferença é essa. Amém? Glória a Deus. Deu para entender?
Amém? Vamos correr um pouquinho aqui. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu já falei aqui que o livro de Mateus é o livro que tem mais citações dos profetas do Velho Testamento. Isso por quê? Se alguém perguntar a você, o que você vai responder? Exatamente. Provar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias prometido pelos profetas. Tá bom? Miqueias 5:2 diz assim: olha a riqueza de detalhes de Deus, né? Como Deus é detalhista. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Quem é esse que está falando, o profeta? Jesus. Quando é que ele vai governar? Quando ele voltar, né? Claro. No milênio. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, isso já era plano de Deus, antes da fundação do mundo, que Jesus Cristo homem, né, Deus, governasse em Israel. Amém? Né? Glória a Deus. Então, aqui fala, essa referência a Miqueias 5:2, está lá em Mateus 2:6. Mateus capítulo 2, versículo 6. Mateus 2:6. Ó, que Mateus colocando direitinho lá. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amém? Aleluia. Vocês sabiam que tem muito judeu hoje convertido? Judeu messiânico, como eles chamam? Vocês sabiam ou não? Mas tem muito, não é pouco não. Mas também tem muito judeu que negam Jesus. Tá? Eles fazem uma interpretação de Daniel 9:24 totalmente diferente do que a gente faz e do que os judeus messiânicos fazem. Quando eles dizem que o príncipe será cortado, né? Falando da morte de Cristo, das 70 semanas de Daniel, quando aquele príncipe será cortado, ele diz que no hebraico, os judeus, esses são judeus bem radicais, né? O que eles dizem é que Jesus Cristo não cumpriu, portanto aquele príncipe não é o Messias. Ele cita até no hebraico a palavra lá, não é o verdadeiro Messias. Engraçado isso, né? É o que não crê que Jesus Cristo é aquele bem radical mesmo. O judeu messiânico é aquele que aceitou Jesus, que veio há 2000 anos atrás. Esse outro judeu é aquele que está esperando o Messias. Você está esperando as profecias, ou seja, cessar a transgressão, né? Por fim o pecado, lá as profecias lá de Daniel 9:27. Amém? E Cristo já fez tudo isso há 2000 anos atrás. Amém? Então aqui, essa referência de Mateus 2:6 lá, de que a gente encontra lá em Miqueias 5:2, ele antecipa um tempo em que Israel, que até então só conhecera pastores infiéis, será governado pelo bom pastor, lá de João 10, né? João 10, eu sou o bom pastor, tal, o Senhor Jesus. E que nós aprendemos aqui no estudo de João, que aquele ladrão não tem absolutamente nada a ver com quem? Com o capeta. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que a gente atribui muita coisa ao diabo que não é do diabo, é da gente fazer escolhas erradas. Porque a gente se relaciona muito pouco com Deus, a verdade é essa. Tá? A verdade é essa. A gente ora muito pouco, a gente lê muito pouco. Quando a gente fala de ler, não é só a Bíblia, não. Tem muitos livros bons. Eu já comprei 2 livros agora, na semana passada. Viu? Comprei um outro sobre um estudo sobre a história da igreja e um outro sobre... Muito bom, tem 1.400 páginas que eu comprei esse outro. Eu preciso até mandar fazer uma escrivania, porque não tem mais lugar para botar meus livros. Né? Comprei um agora e até está no grupo de obreiros para vocês, eu não botei. Oi.
Não, de forma alguma. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eles dão glória a Deus, não ao diabo. Porque quando a gente cita o nome do diabo, de certa forma, a gente está dando glória a Deus, ao diabo. Entendeu? Fala. Vão. Até os cristãos vão. Até eu vou. Quando eu for lá, você também vai. Todo mundo vai. Eu vou bater uma foto lá, uma selfie, mandar para você. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar pedido e botar naqueles buracos lá, porque o Deus daqui é o Deus de lá, amém? O Deus daqui também responde na mesma proporção. A gente tem que parar com essas superstições, esses amuletos, tá? Essas mandigas aí que não funcionam, não. Então, aqui está falando do reino eterno de Cristo, tá? Está falando do reino eterno de Cristo aqui, essa referência aqui, quando ele fala que ele vai governar. Por quê? Porque desde quando Deus surgiram reis, né, juízes, depois de Josué morreu, surgiram juízes, uns eram corruptos, né, outros não, tal. O reino teocrático de Deus, de certa forma, foi abalado. Depois de juízes, eles pediram a Samuel, o rei, Saul, etc. Tá? E esses reis, na sua grande parte, foram reis infiéis, né? Todos os reis de Israel, todos foram infiéis. Os de Judá, alguns sim, outros não. Amém? O que mais aqui? Até mesmo ele fala, a adoração dos magos prenuncia um futuro em que todos os gentios reconhecerão o senhorio de Cristo. Vou fazer uma pausa aqui para a gente ler algumas coisas, que o tempo aqui não para, né? Vou fazer aqui uma pequena pausa para a gente ler aqui algumas coisas importantes da atualidade. História do cristianismo. Só tem um defeito nessa história do cristianismo que eu não gostei desse livro aqui, é que ele dá pouca ênfase a Jacob Armínio, né? Arminismo, ele fala muito pouco aqui. Eu marquei algumas coisas e vou citar aqui com você para a gente discutir aqui, tá? Nos termos do livro de Apocalipse, muitos na igreja não sabem se são o novo Israel ou a antiga Babilônia. Existe muita confusão dentro da igreja. As igrejas dizem que nós somos o novo Israel. Nós somos o novo Israel? O que vocês acham? Somos o novo Israel? Não tem fundamentação, não. Dizer que a igreja é o novo Israel, que a igreja está... Quem fala isso também são os adventistas, né? Também. Que a igreja está cumprindo as promessas que Deus tinha feito aos antigos, né? Aos patriarcas. Não tem fundamentação, não. No começo do século XX, os cristãos conservadores lutaram contra cristãos progressistas ou liberais emergentes que pareciam estar internalizando a cultura. Isso por volta do século XIX, né? Surgiu uma teologia chamada aqui no mundo, né? Teologia liberal, né? Eu até citei domingo passado um autor, Calbar, lembra que eu citei Calbar aqui? Eu comprei o livro dele, é dessa grossura, o bicho é grosso. Eu não consegui ler, só sobre Romanos, a carta de Romanos, eu não li ainda. Mas Calbar, ele estava no meio dessa turma toda aí, sabe, de teólogos liberais, mas ele não compactuava 100% com que os... Aqui fala o nome dele. Diz assim, o teólogo mais influente foi Calbar, que embora não fosse um evangélico conservador, acabei de falar, né? Serviu a essa causa com eficiência ao chamar a igreja e a academia de volta à revelação. Eu vou citar algumas coisas aqui, e uma coisa que tem prevalecido na igreja hoje é a secularização. Vocês sabem o que é secularização? É trazer o mundo para a igreja e aplicar técnicas do mundo à igreja, principalmente para crescimento. Onde começou isso? Estados Unidos, né? E o Brasil gosta de imitar tudo que os Estados americanos fazem, né? Verdade? Ele diz assim, a riqueza estabeleceu um padrão cada vez mais alto a ser buscado, e muitos observaram que ricos e pobres
igualmente adotam esta busca perpétua para adquirir bens, que é um tema de muitas igrejas hoje, né? Um fracasso da virtude chamado consumismo. Às vezes a gente nem precisa e a gente compra coisas que a gente nem precisa, tá? Pai, vou comprar um tênis novo, mas você não tem um tênis em casa? Não dá ainda. Por que você vai comprar esse novo? Tá? Só uma ideia. No século XX, houve o surgimento da televisão. Quem é da época que assistia televisão na casa do vizinho aqui? Principalmente preto e branco, né? Eu me lembro dessa telinha. Dizia que aí quando apareceu a televisão preto e branco, hoje tem essas impressoras Ecotank, né? Aí dizia que na época da televisão preta e colorida tinha também um Ecotank, né? O Ecotank não existia nessa palavra. Que a gente botava lá e às vezes ficava perdendo, aí por isso pedia a cor, a televisão ficava feia e tal, a imagem. Então, no século XX, houve o surgimento da televisão e da incrível rede acessível pelo computador. O iPhone apareceu em 2007 e já se tornou um equipamento padrão para a maioria dos estudantes universitários. Os smartphones fornecem acesso individual, privado e portátil ao entretenimento, a informações, a interação social instantânea ou a conexão com outras pessoas. Eu estou citando isso aqui para vocês observarem a secularização que entrou na igreja. Não são ferramentas que a gente pode usar, como estamos usando aqui, para o benefício, para a evangelização mundial. Mas tem gente que não larga mais o celular. Você não larga? Você levantou o braço, você já se manifestou. Você não larga mais o celular. Tem gente que não larga o celular, leva o celular para o banheiro, almoça com o celular, dorme com o celular. Chega. Há uma diferença. Vou citar, vou dizer. Boa pergunta. Então, eu falei dos smartphones, né? Aí vem secularização, sua pergunta. Bom, houve uma época em que eu buscar o conhecimento de Deus, curte, isso aqui é forte. Houve uma época em que buscar o conhecimento de Deus era uma tarefa que exigia o empenho de uma vida inteira. Gente, não sei se... só para ilustrar aqui. Vocês, eu acho que a minoria, eu acho que quase ninguém aqui estudou literatura como eu estudei. E literatura não é o meu forte. Estou falando literatura brasileira, literatura portuguesa, que eu estudei um bocado. Mas eu nunca me especializei em literatura. Tá? Nunca dei aula de literatura. Eu fui mais gramático e linguística do que estudante de literatura. Eu sou fraco em literatura porque eu nunca me dediquei a literatura. É igual um médico. Um obstetra, um ginecologista, você vai lá e pergunta, doutor, estou com problema na garganta. Ele diz, vai procurar um otorrino, né? Entendeu? Agora, se ele for o médico do interior, não, ele sabe tudo. Isso do interior é bem antigo, mas o interior hoje também está do mesmo jeito. Então, os antigos escritores, tipo José de Alencar, Machado de Assis, não vou nem citar porque está gravado aqui, eu posso até ser processado. Esses antigos escritores, quando eles iam escrever, eles não tinha esse barulho que tem hoje, né? Eles se isolavam. Eles não podiam ouvir barulho, né? Havia um isolamento muito grande. Se você estuda literatura, você vai perceber isso. Aqui, o texto, o autor diz que exigia o empenho de uma vida inteira. Gente, eu vou dizer uma coisa para que vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu me converti com 21 anos de idade em março. Abril, maio, junho. Em julho eu já tinha lido o Novo Testamento todo, gente. Português e inglês. Ou seja, em 4 meses eu li o Novo Testamento todo. Tem gente que está aqui na igreja há séculos, nunca leu o Novo Testamento todo.
Nem nesse momento de pandemia, quando a gente, né, colocou quarta-feira os estudos e tal. Tinha gente que participava, tinha gente que não participava. Então precisa-se de um empenho. Aí diz assim, recorrendo a qualquer campo do conhecimento humano, conhecer a Deus exigia um estilo de vida específico, práticas sagradas e uma nova comunidade. Então, no mundo de hoje, secularismo refere-se a movimentos que desejam eliminar ou restringir a influência da religião. Posso dizer que secularismo é sinônimo de humanismo? De certa forma posso, porque o humanismo está atrelado ao secular. O humanismo, tanto é que existe a expressão humanismo secular. A igreja também ela se humanizou de forma secular, trazendo práticas mudanas para dentro da igreja. Por exemplo, hoje o pastor, ele não é mais aquele líder espiritual, aquele paizão espiritual, mas hoje a figura do pastor nessas igrejas grandes e modernas é de um coach, de um ajudador, de um psicólogo, de um cara que tem uma boa palavra, entendeu? Não é mais aquele cara espiritual que quando você chega assim, pastor, eu estou com uma necessidade muito grande, pastor, vamos entrar aqui numa campanha de jejum e oração, embora eu não goste desse nome, campanha, né? Vamos fazer aqui uma campanha de oração e jejum, mas não, o coach vai dizer o quê? Não, você precisa fazer uma academia e tal, moderar a sua alimentação. Exatamente, como tem um casal de amigos nossos, né, que vive postando na internet, casal de pastores, um amigo nosso, vive postando lá o vinho lá, que ele toma com a mulher dele. Isso é secularizar, entendeu? Nietzsche, eu vou falar Nietzsche, quem vai falar de Nietzsche? E você sabe alguma coisa sobre Nietzsche? Vamos lá. 1800... Gente, o que tem a ver isso com escatologia de Mateus? O que tem a ver isso com escatologia de Mateus? Tudo. Tudo. Porque a prática... Você vai ver lá no Sermão da Montanha, que nós estudamos aqui exaustivamente, Mateus 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha resume, sim, vida santa e justa diante de Deus. O Sermão da Montanha enfatiza o quê? A justiça de Deus e uma vida em santidade, tá? E o que a secularização faz com a igreja? Tira essas duas coisas, entendeu? Tira essas duas coisas, tá? Então, 1844 a 1900, Nietzsche. A loucura de Nietzsche não estava no fato de ele negar a existência de Deus. Ele achava que a maioria das pessoas educadas havia deixado de acreditar em Deus. Mas o problema é que a cultura criticou o negador de Deus, entre aspas, o negador de Deus, porque não conseguia lidar com as consequências de agir sem ele. Os cristãos hoje têm menos conhecimento e compromisso com os principais ensinamentos cristãos do que nunca antes. Concorda? O que mais aqui? Aqueles que ainda defendem as doutrinas ou os ensinamentos do cristianismo, ironicamente dão explicações seculares e apresentam a religião cristã como uma versão divinamente patrocinada da terapia da autoajuda. Uma expressão tangível da secularização é o declínio na frequência dos cultos e na afiliação à igreja. Aí ele dá aqui dados. A Europa registra frequência aos cultos abaixo de 10%. E em alguns lugares menos de 5%. Este declínio é mais notável quando levamos em conta que as maiores igrejas em muitas capitais europeias são lideradas e frequentadas por imigrantes do sul global. Eu falo isso como testemunha. A gente procurou uma igreja evangélica em Barcelona e nós não achamos. Achamos uma pequena igreja, mas muito pequena, que estava fechada. Eles não têm culto domingo à noite. Sabiam disso? E tem mais. Os brasileiros que saem daqui para a Europa, eles não conseguem montar igreja para europeu. Os europeus não aceitam. Então eles montam igreja para brasileiros. Né? A mesma coisa dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, para a América. Eles também não são bem aceitos. Meu Deus, o negócio mudou. Vamos lá. Fala.
Nietzsche, como é que é? Nietzsche. C-H-E. Nietzsche. De nada. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais coisa importante aqui. Bom, em 1973, agora, né, bem recente, o Tribunal dos Estados Unidos, no caso Roe vs. Wade. Vocês já viram esse caso? Não? Não, na televisão? Em 1973, o tribunal foi a favor de Jane Roe, uma jovem solteira do Texas, indicando que seu direito à privacidade incluía o direito de interromper a gravidez por meio do aborto. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu grande causa a ela. Tá? Isso em 1973. Bom, em 1978, uma proposta da Califórnia tentou expandir a proteção legal aos homossexuais. Estou falando isso por quê? Porque, sorrateiramente, tudo foi entrando dentro da igreja. E a igreja não se levantou contra. A igreja não falou contra isso. Bom, 3 questões: aborto, direito dos homossexuais e feminismo serviram para mobilizar os cristãos conservadores à luta na arena política, a qual em breve se expandiria de modo a incluir outras questões morais e políticas. Quem é casado aqui? Recebe os nossos artigos diariamente? Muito bem. Dr. James Dobson, no rádio, ele é um psicólogo infantil, tá? Que se tornou apresentador, transformou seu ministério radiofônico, chamado Focus on the Family, foco na família, em uma poderosa voz a favor dos valores familiares tradicionais. O Dr. James, ele é vivo ainda, claro, com a sua esposa, Shirley. O foco deles, vocês observaram, é a valorização da família, dos valores, né, do casamento, e eles são contra aborto, essas coisas e tudo mais. Uma grande variedade de igrejas adotou uma linguagem prática de autoajuda. Eita, parece com os nossos dias de hoje, né? Uma versão especial de alegoria foi adotada para extrair técnicas, olha, presta atenção, extrair técnicas da Bíblia, que de repente se tornou um manual para o sucesso na vida. Aí vários livros, né? Como ser um vencedor, o que mais? Dá um título aí. Esses livros aí de autoajuda, escritos por pastores, teólogos. Você não lembra nenhum nome, não? Os 5 segredos da vitória, as 7 chaves do avivamento. Que é isso? São técnicas que eles são pessoas inteligentes, viu? São pessoas inteligentes que têm uma boa oratória, têm uma boa escrita, que construíram esses livros, tá? Tiraram de onde? Extrair textos da Bíblia. Que de repente se tornou um manual para o sucesso na vida. Você acha que, não posso citar aqui o nome, você acha que fulano de tal, dessas igrejas grandes é burro? De forma alguma, são caras inteligentes. São caras super dotados, muito inteligentes. Senão não chegariam no lugar onde eles chegaram. Não chegariam. Entendeu? O fenômeno das megas igrejas ilustra essa terceira abordagem, a busca por relevância. Essas grandes igrejas cresceram, pelo menos em parte, porque rejeitavam a imagem negativa do cristianismo denominacional e apelavam aos gostos religiosos populares. Então, vamos lá, estou terminando. O que mais? Divórcio, vício, depressão. Bom, o culto nessas grandes congregações era marcado por música. Presta atenção, isso aqui eu acho muito forte. O culto nessas grandes congregações era marcado por músicas religiosas populares, agitadas e animadas. Agora eu cito o nome. Tipo, Hillsong. Eu fui para Porto Alegre, há muito tempo atrás, com a Izinha, participar de uma cruzada evangelística com o Benny Hinn. Você sabe, Benny Hinn nasceu em Haifa, né? Nos Estados Unidos. Israel. Ele não é judeu, mas nasceu lá. Nasceu em Israel. E o Benny Hinn, ele condenava já naquela época, nem lembro qual época eu fui para Porto Alegre participar dessa cruzada. Ele fez um momento lá, um seminário só com pastores líderes que estavam lá nessa cruzada. A gente participou, só conosco.
E ele falou abertamente, rapaz, cuidado com esse pessoal da Austrália, né? Ele não disse o nome, né? Mas cuidado com esse pessoal da Austrália, essas músicas dele, ele falou, são muito atraentes. Como diz aqui o texto. Se você tiver a oportunidade de participar de algum cruzado do Benny Hinn, ele com aquela voz dele que não é muito bonita, mas ele canta, ele louva a Deus. E são só músicas antigas que ele louva a Deus. Músicas bem antigas mesmo, ele não canta essas músicas novas, né? Então assim, música, nós tivemos lá, eu, Isaac, Eizinho, a Gabi, nós tivemos lá na Argentina, lá. Rapaz, tá filmando aqui, eu não posso nem falar o que eu vi lá. Posso ser até processado aqui do que eu vi, mas depois que desgravar, eu vou dizer o que eu vi lá. Vocês me perguntam o que eu vi. Eu vi lá na igreja lá. Primeiro, ninguém tinha Bíblia. Ninguém tinha Bíblia. A igreja super, hiper lotada. A gente assistiu o segundo culto. Aí assim, eu mostrei minha carteira de pastor, sou pastor. Pegar essa fila, vai ter que pegar a fila. Frio desgraçado. A escolha da música era cada vez mais influenciada por uma indústria de música comercial cristã que nós temos hoje. Nós temos hoje uma indústria de música cristã que o objetivo é vender, não é adorar, gente. Vocês viram a polêmica que a Cassiane se meteu ou não? O clipe que ela fez. Terceiro, elas eram construídas em torno do atraente ministério de um pregador com personalidade cativante, cujos sermões enfatizavam a aplicação da Bíblia à vida cotidiana. Quarto, as grandes igrejas passavam por uma imagem de eficiência e fartura. Os edifícios eram sempre novos. A equipe de ministros era bem treinada e eficaz. Os cultos estavam disponíveis para todas as necessidades inimagináveis. Os historiadores tendem a ver esse desenvolvimento como outro exemplo da privatização da fé pelos norte-americanos. Uma fé que servisse à vida privada. Bom, eu vou parar por aqui. Tem outros sinais aqui preocupantes, tem outros sinais aqui muito preocupantes, né? Tem muitas outras coisas aqui, eu vou parar por aqui, só para você ter uma ideia de como a igreja se secularizou, minha gente. E às vezes a gente está tão engodado, tão envolvido, que a gente não abre os olhos para essa realidade. Eu vou dizer aqui abertamente, sabe com um cara que eu gosto? Daquele pastor ali da Logos. Eu gosto daquele cara, sabia? Eu gosto dele. Gosto das pregações dele, gosto do estilo de vida dele, do que ele fala. Que é um cara que saiu lá da pobreza, né? Ele fala que saiu lá da pobreza mesmo, ralava, trabalhava, passava fome. Não deixou, hoje ele é um empresário bem sucedido, não deixou o dinheiro entrar no coração dele. E ele fala abertamente contra essas indústrias. Essa maluquice que nós temos hoje no meio evangelho. É triste, lamentável. Bom. Fala uma coisa. Pastor, assim, vou repetir a pergunta, esse pool de teólogos, esse amontoado de teólogos, onde obviamente divergem mais do que convergem para a Bíblia, ou seja, cada um começa e eles migram muito, e ainda tem esse detalhe, ainda há eles migram muito eles começam numa linha de pensamento, depois vão para uma outra, e depois vão para uma outra, e isso não dá um nó na cabeça do crente de uma certa forma, isso não traz uma confusão no meio evangélico, onde a gente chega uma hora que a gente não sabe realmente, se a gente não tiver o Cristo como a base, o alicerce da nossa vida, se nós não conhecermos a Bíblia de fato, ou pelo menos já tivermos o Espírito Santo que nos guie para esse caminho, isso não vai trazer mais confusão do que acerto, pastor? Com certeza, eu vou ler aqui só um texto em Coríntios, que eu li domingo. O primeiro texto é Efésios, né? Efésios 2:20, tá? Efésios 2:20 é um texto que nós não podemos, tá?
Tem 3 textos para responder a sua pergunta. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não dos pais da igreja. A maioria das nossas doutrinas, elas são edificadas nos pais da igreja. Do que Irineu falou. Né? Por exemplo, Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 fala só para você ter uma ideia. Gênesis 3:15 fala de uma profecia messiânica. Quem falou isso? Quem falou isso no mundo cristão? Que Gênesis 3:15 é uma profecia messiânica. Irineu. Irineu não era apóstolo. Ele era pai da igreja. Então você acredita mais no que Irineu falou ou do que os 12 apóstolos? Está respondida a pergunta. Vocês estão entendendo o que estou falando? Então, realmente existe muita confusão. Eu sempre cito aqui o que cada corrente fala. Né? Corrente A fala isso, corrente B fala isso, corrente C fala isso. Então, o primeiro texto que a gente tem que ter na mente é esse: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E lá para a igreja do século I, ver o que esse pessoal falou. Entendeu? Para isso, onde é que tem? Tem livros bons que falam sobre isso. Buscar o conhecimento. Se você quiser se aprofundar, claro. Né? Eu aconselho que vocês, que são líderes, se aprofundem. Amém? Outro texto é Coríntios 4:6. 1 Coríntios 4:6. Um outro texto que responde a pergunta. 1 Coríntios 4:6, eu acho que é. 1 Coríntios 4:6. Então, a primeira coisa, a nossa base tem que ser o quê? A igreja apostólica primitiva. Daí a gente não ter muito recurso e a gente cai nas mãos de quem? Dos pais da igreja. Entendeu? Então, quem formulou a doutrina da Trindade? Quem sistematizou a doutrina da Trindade? Os pais da igreja, não foram os apóstolos. Está entendendo? Por isso, eu tenho estudado muito. Tenho lido muito, para não trazer confusão à cabeça de vocês. Ai de mim se eu trouxer confusão, né? A parte final. A não ir além do que está escrito. Essa história de eu tive uma visão, Deus falou comigo, está escrito. Esquece. Entendeu? Porque muita coisa surge daí, né? De visão. A pessoa teve uma visão, né? Teve um sonho, mas que não tem o quê? Fundamentação na Bíblia. Esquece isso aí. Um outro texto é também 1 Coríntios 7. Então, 3 textos respondem. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 7. Cadê? Agora não sei qual o versículo. Oi? Isso aí não, isso é loucura. Paulo diz assim, o versículo está aqui em 1 Coríntios 7. Depois a gente procura com cuidado, né? Que diz assim: eu costumo dizer a todos da igreja, está alguém circuncidado? Continue circuncidado. 20, deixa eu ver. A partir do 17, né? É o 17, principalmente 17. 1 Coríntios 7, 17, diz assim: e cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno, olha, é o que ordeno em todas as igrejas. Principalmente naquela época, que a igreja estava em formação, e a igreja era formada basicamente de quê? De judeus. As comunidades messiânicas. Tá? Amém? Então, lembrando do primeiro concílio da igreja, né, que eu até falei dos nicolaítas, lembra? Lembrando do primeiro concílio da igreja, em Atos 15, né, que nós não vamos nos converter ao judaísmo para ser cristão, não. A gente agora vai usar um kippá, é? Não. Amém? Não. Não faz sentido isso. Tá bom? Que é o que eu ordeno em todas as igrejas. Vou aqui ilustrar. Se você torce Ceará, continue torcendo Ceará. Se você torce Fortaleza, continue torcendo Fortaleza. É mais ou menos assim, entendeu? É um exemplo bem chulé, mas é mais ou menos assim. Beleza? Então, eu acho que eu respondi. Né? Fundamento dos apóstolos, tá? Não ir além daquilo que está escrito.
Amém? E não tem que ser judeu. Você não é judeu. Como tem muita gente, não é? Que quer ser judeu. Aí faz estudos dizendo que o nome, a minha raiz do meu nome é judaica e tal. Agora a gente perde muita coisa no mundo ocidental. Nós perdemos muita coisa porque a gente absorveu muita coisa dos pais da igreja. Porque foram eles os responsáveis. Lutero diz uma coisa, aí vem os reformadores. Lutero diz uma coisa, Calvino diz outra, os anabatistas diziam outra coisa. Eita, é uma salada. Demais. Bom, mas eu acho que nós já temos aqui discernimento. Eu acho que vocês já têm discernimento para comer um peixe e tirar a espinha. Amém? O tempo que a gente tem aqui de igreja já, de visão, a gente já tem como aqui não se engasgar mais com as espinhas. Amém, queridos? Né? E com o tempo a gente vai aperfeiçoando. Tal. Eu estou fazendo o curso de hebraico justamente para isso, para tentar entender um pouquinho mais. Né? Amém? E eu acho que tem me ajudado muito. Amém, queridos? No question? Eles mesmos deram o nome. Século II. Não eles do século II, mas o pessoal do século III deram o nome para eles. Aí vem Agostinho, Orígenes, Tertuliano, Eusébio, né, Inácio, Irineu, Atanásio. Né? Atanásio foi um grande defensor da fé. Né? Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus. Atanásio contrapôs o que Ário falou, etc. Amém? Glória a Deus. Oremos. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa na tua presença. Aprendemos um pouquinho mais e continuar olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente foi criado num mundo... Fecha aí, obrigado aí. Amém. Eu disse para vocês fazerem uma pergunta para mim, lembram? Quem lembra? O cara pergunta.